E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo da força magnética para um fluxo superficial e volumétrico de cargas elétricas. Em vídeos anteriores, já abordamos este estudo para um fluxo linear de cargas, conforme revisado no quadro. Vamos considerar agora, portanto, um fluxo superficial de cargas elétricas. Já sabemos que esse fluxo é descrito pelo vetor densidade de corrente K. Se delimitarmos na superfície S uma fita de largura infinitesimal dl perpendicular, onde se estabelece uma corrente elétrica de intensidade dI, constituindo nessa região uma pequena porção desse fluxo superficial de cargas, o vetor K fica definido pela razão dI sobre dl perpendicular. Em outras palavras, o módulo do vetor K mede a intensidade de corrente elétrica por unidade de largura infinitesimal perpendicular ao fluxo superficial de cargas estabelecido, conforme ilustrado no quadro. Sendo sigma a densidade superficial de carga móvel e V a velocidade dos portadores de carga que constituem a corrente elétrica, vimos também que o vetor K pode ser dado pela expressão sigma vezes o vetor V. De forma geral, o vetor K pode variar de ponto a ponto, refletindo variações em sigma ou V. Muito bem? Admitindo agora a existência de um campo magnético nessa região do espaço, onde há um fluxo superficial de cargas elétricas, nós podemos calcular a força magnética nesse fluxo superficial da seguinte forma. Primeiramente, eu vou recorrer a essa expressão. A força magnética é igual à integral de dq, que multiplica o produto vetorial entre os vetores V e B. Muito bem? Sendo assim, a força magnética fica dada por... Eu vou substituir dq por sigma vezes ds. Consequentemente, a força magnética fica dada pela integral de sigma, que multiplica o vetor V, produto vetorial com o vetor campo magnético, ds. Perceba que sigma vezes o vetor V é igual ao vetor densidade de corrente K. Consequentemente, a força magnética agindo nesse fluxo superficial de cargas elétricas fica dada por essa expressão. F é igual à integral, ao longo da superfície S em questão, do produto vetorial entre os vetores K e B, ds. Muito bem? Observe a expressão obtida e as considerações realizadas até aqui. Dando sequência, imagine agora a existência de um fluxo volumétrico de cargas elétricas, conforme ilustrado no quadro. Já sabemos também que esse fluxo é descrito pelo vetor densidade de corrente J. Se delimitarmos no interior desse volume um volume infinitesimal de área de base ds perpendicular, onde se estabelece uma corrente elétrica de intensidade dI, constituindo uma pequena porção volumétrica desse fluxo de cargas, o vetor J fica definido pela razão dI sobre ds perpendicular. Em outras palavras, o módulo do vetor J mede a intensidade de corrente elétrica por unidade de área perpendicular ao fluxo volumétrico de cargas estabelecido, conforme ilustrado no quadro. Sendo ρ a densidade volumétrica de carga móvel e V a velocidade dos portadores de carga que constituem a corrente elétrica, vimos também que o vetor J pode ser dado pelo produto ρ vezes o vetor V. De forma geral, assim como fizemos para o vetor K, o vetor J pode variar de ponto a ponto, refletindo variações em ρ ou em V. Muito bem? Admitindo agora a existência de um campo magnético
na região do espaço onde se estabeleceu esse fluxo volumétrico de cargas elétricas, nós podemos calcular a força magnética de maneira análoga à que fizemos para o fluxo superficial. Então vamos lá. A força magnética é dada pela integral de dq, que multiplica o produto vetorial entre os vetores v e b. Muito bem? Eu vou substituir agora dq por ρdv, em que dv é um diferencial de volume. Sendo assim, obtemos a integral de ρ vezes v, produto vetorial com o campo magnético B, dv. Muito bem? Observe que ρ vezes v representa o vetor densidade de corrente J. Consequentemente, a força magnética nesse fluxo volumétrico de cargas elétricas fica dada pela seguinte expressão. Nós temos a integral ao longo do volume delimitado por esse fluxo de cargas elétricas do produto vetorial entre os vetores J e B dV. Muito bem? Observe as expressões obtidas, as análises realizadas. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.